tecnologias de intervenção, por exemplo, os métodos analíticos e outras tecnologias. E apenas 2% se refere à questão da vigilância sanitária e sociedade. Como que esses artigos estão publicados, em que tipo de revistas? Existe um sistema da CAPES que situa as revistas numa classificação de A1 a C. Os artigos da vigilância sanitária estão situados numa classificação, em sua preponderância, na classificação B3, em revistas como Higiene de Alimentos, Direito Sanitário e outras. Comparativamente com o período de 2007 a 2009, a gente publica em revistas melhores do que a saúde coletiva como um todo, melhores estratificadas no sistema de qualificação da CAPES. Então, em relação agora ao mestrado e doutorado, que são fundamentais na conformação do conhecimento em vigilância sanitária, na evolução do conhecimento, na formação de docentes, na formação de investigação em vigilância sanitária. Enquanto o Brasil formou 80 mil doutores, nós formamos 97, mas com um crescimento de um doutor em 99, passamos para... Como que foi? 17 doutores em 2009, então foi um crescimento de 1.700%. Né? Em relação aos mestres, de 10 mestres em 99, formamos 535 mestres em 2009. Então, o nosso incremento é muito grande também. Em relação à distribuição, 535 mestres em 10 anos. 10 anos. Em relação à distribuição regional, e comparada com outras áreas também, a gente vê uma crescente contribuição da região sudeste e depois a região nordeste, considerando aí onde se localizam centros colaboradores, ex-centros colaboradores de vigilância sanitária, que foram incrementados pela Anvisa neste período. Então, a distribuição é bastante heterogênea e no Sudeste encontramos centros colaboradores e o INCQS também, vamos falar mais daqui a pouco. Aí. Em relação ao tema dessas teses e dissertações, o tema das teses e dissertações tem muito a ver com os dois macroeixos, os objetos de intervenção e com as tecnologias. E aí o laboratório assumiu um papel preponderante em relação a essa temática, por conta de ser o INCQS o maior centro, o único centro de pós-graduação, programa de pós-graduação do país na área multidisciplinar. É o único programa que temos. E as teses e as dissertações têm muito a ver com as metodologias analíticas. E aí esse macroeixo está maior, tem uma acentuada prevalência. Bom, pensando nisso, a gente colocou aqui a necessidade, como eu falei no início, de se articular pesquisa com ensino, pesquisa com serviço, os pesquisadores com gestores na busca de construção de pontes. Quais dessas pesquisas nos retornaram em termos de soluções para o sistema? Precisamos investigar. Todas essas pesquisas, desenvolvimento de metodologias, aquela primeira em relação à questão da AIDS, né? Validação de metodologia de análise, avaliação dos produtos hemoderivados do país no contexto da vigilância. O que essa série histórica de avaliações propiciou a vigilância sanitária para o sistema, na discussão do seu processo de trabalho? O que os métodos alternativos contra o uso de animais podem subsidiar a vigilância? A pesquisa também mostra isso. Este trabalho último colocado aqui foi o primeiro material de referência certificado produzido no Instituto Nacional de Controle de Qualidade de Saúde. Sabemos que os materiais de referência têm toda uma dificuldade, um processo moroso de importação. E se o Brasil utilizar essas pesquisas e implementá-las, nós vamos ter uma maior facilidade nessa área e, com certeza, uma maior utilização. Essa pesquisa relacionada ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, essa tese foi a melhor tese do Brasil no ano de 2006. Então, a melhor tese do Brasil no ano de 2006
veio do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, que é parte do nosso Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que trabalhou a questão do hemófilos, a investigação sobre a eficiência da vacina conjugada. E aí a gente se pergunta como está essa relação com as instituições formadoras. Nós sabemos que avançamos e crescemos muito em relação à produção de artigos, à produção de teses e dissertações, mas ainda precisamos aproximar dessas instituições para que esse conhecimento acumulado seja útil para a consolidação da vigilância sanitária e para o SUS como um todo. Então, nas considerações finais, para ser objetiva como a ciência deve ser, né? Sabemos que a Anvisa, nesse período, incrementou a produção científica, como claramente está colocado aqui, em relação ao número de artigos e ao número de teses e dissertações. Sabemos também que esse debate, esse diálogo da Anvisa com as universidades, com os centros de pesquisa, precisa ser estabelecido, que é uma das propostas desse trabalho, refletir sobre isso e trazer encaminhamentos que possam aproximar. A nossa agenda de prioridades de pesquisa foi um exemplo desse modelo, porque ele partiu das necessidades sociais em relação à vigilância sanitária para tratar de linhas de pesquisa que pudessem subsidiar o sistema. Esse é o compromisso maior da pesquisa, com a qualidade de vida e com a resolução desses problemas, não apenas a pesquisa pura, não apenas a pesquisa na cabeça do pesquisador, mas realmente uma pesquisa que torne as nossas ações mais efetivas, que a gente não precise importar conhecimento. E para que a gente, por meio desse trabalho, seja reconhecido como um campo de conhecimento. Nós ainda não somos, na área de ciência, de pesquisa, reconhecidos como campo de conhecimento. Esse é um trabalho que devemos insistentemente planejar e buscar. A gente coloca essa discussão aqui porque essa ciência regulatória, né, que está sendo discutida agora também, ela não pode ficar situada na ciência pura nem na ciência serva. A ciência pura é aquela que está distanciada das necessidades sociais e a ciência serva dominada por imperativos econômicos. Mas a nossa função maior enquanto Anvisa, Núcleo de Educação e Pesquisa, é construir essas pontes, esses diálogos, para que a pesquisa em vigilância sanitária seja ordenada pela nossa missão mais importante, né? Por esse poder civilizatório que a gente tem cada vez que busca conhecimento para intervir sobre os riscos. Então, eu acho que o fato mais importante dessa história, Cecília e todos os diretores, é a gente saber que o conhecimento pode levar a transformações no nosso processo de trabalho. E daí para frente, solicitar mais, demandar mais das instituições de pesquisa, encomendar mais, pedir mais para que a gente tenha mais esclarecimentos sobre os nossos processos. E que a gente faça lá fora, que a gente, porque a área de saúde é a que mais cresce em relação à ciência, né? De todos esses 30 mil artigos, 30% tem a ver com a área de medicina e saúde. Então, nós precisamos também incrementar nesse sentido. Eu agradeço a Fátima, né, que foi a que compilou todos esses dados. A Fátima é do NEPEC, compilou e trabalhou os dados. Agradeço imensamente ao Dr. André Gemal e a Marilene Barros de Mello, da Escola de Saúde Pública, que foram fundamentais na análise e na discussão desse trabalho. Agradeço a Câmara Técnica de Pesquisa e a Cecília, como sempre, né, Cecília, por todo o apoio dado. E estamos à disposição para as perguntas. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Daniela. Cecília, alguma complementação? Não, é só mesmo aquela constatação de que é possível trazer microfone. É possível trazer esse trabalho para perto das nossas necessidades, né? Alguma consideração com os demais da mesa? Neilton, Jaime? Bom, eu acho assim, primeiro que a realidade que a gente vê aqui não é muito diferente de uma realidade que você observaria se o levantamento falasse de saúde e não especificamente de vigilância sanitária, né?
certamente há um conjunto de questões ainda que não são reconhecidas como ciência